Então, bora lá. Rodada de número 7. Número 7. Rodada, deixa eu mudar aqui, porque é rodada de número 7, né? Temos aqui Leshira com seu Mono Blue Terror. O Thiago Koch, de Mono Green Stomp, aquele Stomp que a gente já transmitiu os jogos dele aqui numa outra live, que ele joga com alguma base de artefato, sabe? Ele usa o Lobo Jovem de Mendek para gerar um valor ali. É Biogrowth, né? É o Biogrowth. É. Biogrowth também. Ele usa uma cartinha verde, que ele que vai lembrar o nome. Mano, eu sou muito péssimo para lembrar o nome de carta. É uma cartinha verde que lançou recentemente. E você usa uma mana, você pode barganhar ela. Você barganha, você coloca marcador no seu terreno. É Brave the Wilds, não é? E aí você tem manas artefatos ali, por exemplo, a Darksteel indestrutível. Sim. Você tem um bicho. Você tem um bicho 3/3 indestrutível. Né? Sim. Eu acho que é Brave the Wilds. Se eu não me engano, é essa a linha dele aqui. O Thiago mandou aqui, ó. Brave the Wilds, é esse mesmo. Lê meu comentário, cadê? Só os decks alternativos, só, mano. Hoje não vale deck normal aqui, né? Quando a gente acabou de sair de um amigo de Mono Red, que falou, ó, beleza, tamo bem. Agora a gente já vem com o Mono Green Stomp 5-1. Voltamos ao tradicional. Não, hoje não. Não. Podemos dizer, se a gente olhasse assim, Mono Blue contra Mono Green Stomp, em que ano a gente tá no Pauper? 2015. Não, se alguém, sem brincadeira, a gente vai postar os vídeos todos no YouTube depois. Se alguém pegar pra assistir, deixa eu ver os vídeos da Monte, desse evento que teve, né? Aí o cara vai assistir Tribe, Stomp, e fala assim, não, mas esse aqui é evento que acho que de 2018. É 18. Mono Blue contra Mono Green Stomp é 2017, por aí. 2016. Que isso. O deck dela... cara, o deck da Leshira com certeza. Porque assim, ó, o deck dela, a carta é bonita, aí vai Perfect Size pra proteger a carta bonita. E aí vai um shield bonito. E vai um Perfect Size de shield pra proteger o shield bonito. Acho que é Alter Sleeve. O deck dela é mais altão assim do que um deck de Commander. Tá ligado? Ela joga sem cartas. É o Grixis sem cartas, né? É o Mono Blue 100, né? E o Thiago já começou ali, ó. Mano, tipo, o cara faz uma mana verde, Candy Trade, e fala assim, um Jund. É Jund. Quem que perguntou se tem como ver os stands? Eu vou tentar colocar no chat aí, tá? Pelo site do CLM. Felipe Bento, acabamos de mandar aí, não sei se você entrou agora, mas acabamos de mandar acima de você aí, olha lá, ó, a play feita, ó. Aí. Pronto, Darksteel 3/3. Que o Mono Blue devolve, não resolve. Dependendo da quantidade de bumerangue aí que ela utiliza, ela consegue lidar com ela. Uhum. Mas não significa que vai ser fácil. Nossa, e outra coisa, né? Ela fez Mana Delver, que flipou no Brainstorm. E não tem terreno. Isso é difícil. Isso é triste. Toma ele 3. Beleza, você tem um Delver, eu tenho uma Darksteel. É isso. 3 para um lado, 3 para o outro. Vambora. Vamos de tabuadinha. Eu mandei aí no chat. Vocês conseguem acompanhar por esse link, vocês conseguem encontrar os stands do torneio, tá? Não vão conseguir ver os decks, mas conseguem acompanhar os stands. E parece que ela não encontrou mesmo a segunda land, hein? E ela milou 2 cartas ali e não achou. Os pontos de vida não estão sendo marcados aqui, né? O que tá acontecendo? Mas eles marcaram lá? Eles estão se batendo, eles estão 20-20. Aí fica difícil. Deixa eu ver se tá acontecendo alguma coisa. Então, a gente tá vendo se eles não estão marcando ou eles estão marcando e não tá aparecendo na live, tá, gente? A gente tá confirmando aqui, tá? Ele tomou. O Thiago tá a 14, que ele tomou 2 ataques aí do Delver flipado, né? Uhum. Última rodada, não. Nós estamos na 7ª rodada, tá? Com 145 jogadores, nós temos 8 rodadas aí de suíço. Exato. Essa é a penúltima do suíço pra gente ter um top 8. É isso aí.
Aqui é aquele jogo importante, porque assim, a Lechira, acho que ela tá 5,5. Ela não tá 5,1. Até confirmar aqui, mas acho que Confirma, por favor. ela tá 5,5. Então, pro Thiago é muito importante essa partida. Porque se ele perde agora e perde a próxima, ele pode ficar fora do top 8. Uhum. Né? E praticamente aqui, quem ganha tá classificado. Sim, praticamente tá locado o top 8. Tem que fazer umas continhas ali, Mas dar uma olhada. Eu acredito que sim. Mas se ele faz 6-1, ele tá alocado. Sim. Porque ele só dá aquele Dzão bonito, Sim, com sim. outro 6-1. Porque olhando aqui, ó, quer ver? Ele a Lê é a terceira colocada e o Thiago. Então, pro Thiago é muito importante porque hoje ele tá em 10º lugar. Então, para ele, a vitória. A derrota aí cai lá pra top 20. A derrota é basicamente tirar a chance de top 8. E ele tá 5-1 mesmo. Ele tá 5-1. No caso, ela tem 16. Ela tem 16 pontos. E ele 15. E ele 15. Muito bom. E Brainstorm, que não acha land. Aí as ilhas da Lina estão jogando a favor dela aí, né? Exato. Aí a gente tá. Assim, não podemos dizer que é uma partida fácil, né? Uhum. E sem contar que é uma pseudo briga de race. Que se ela coloca um 5-5 na board, ela trava o jogo. E o Delver faz o seu trabalho. Exatamente. Só que se ela não conseguir desenvolver o jogo pra travar, ela vai começar a apanhar muito. E aí não vai dar tempo, porque, sabe, Monoblue não resolve criaturas, né? Não. Ela não vai conseguir lidar. Ele, por mais que provavelmente ele também não consiga lidar, mas ele me parece ter um número maior de ameaças. Então, ela, por mais que ela vá fazer. Por exemplo, ela não vai chegar num turno agora tão cedo de fazer 2 terror no mesmo turno. Vai ser mais difícil para ela conseguir isso. Mas ele consegue ele colocar 2 ameaças, um 5-4 e mais um 3-3 com Darksteel. Né? Então, assim, tem situações que vão favorecer o jogo na situação que ele se encontra. Né? Exato. Jogou um Força Spike fora. Ela achou a Loren, né? Então, possivelmente, ela vai fazer essa Loren na upkeep, né? Pra buscar um terreno e tal. Sim. Nossa, esse encantamento é uma máquina. É o que quando a criatura morre, compra 2. Então, assim, pra esse deck, olha lá, ele já fez no token, né? Gerando uma mana. Já meio que trocou a verde por um incolor, mas. E 2 draws. Mas deu 2 draws. Eu toparia esse acordo. Você toparia esse acordo? Tranquilamente. Troca uma verde por um incolor que dá 2 draws, mas. O dia todo. Ainda mais que ele ainda tem uma mana verde, então ele consegue ainda fazer a mágica dele do turno. Então, assim, pra ele foi uma troca bem justa. Bom, ele não sabe da Loren, né? Porque ela pegou no Brainstorm. Mas ela já tem, possivelmente, ela já tem 6 mágicas no cemitério. Então ela já tá no ponto que se ela tiver 2 terror, eles vão vir em turnos seguidos. De vida lá. Eles vão vir em turnos seguidos, né? Então, assim, pode complicar a vida dele aqui, né? Ele encantou. Ele fez um Rutin Mendrius, que é uma carta importante nessa match, tá? Eu acho que ele fez um Rancor. Acho que é o Rancor. Rancor de Warhammer, se não me engano. Então ele já tá batendo 5 ali, né? O Foguete tá indo verificar a questão dos pontos de vida, tá? Realmente a gente tá com um probleminha aqui, não tá contabilizando aqui, tá? É que eles estão marcando o manual, já vai arrumar. Tá. Esqueceu do tablet. Tá. Então realmente não foi um problema técnico, foi só um problema de informação ali no tablet. Beleza, a Lê já tá colocando o dela ali, eles estavam contabilizando manualmente e agora já jogaram pra tela, então a gente já tem os pontos atualizados. E meio que piorou, né? Ver esses pontos de vida aí me deu uma piorada. E eu tava comentando, né? O Thiago ele fez um rancor ali em cima da Darksteel, então assim, ele dificulta um pouco a vida da Lê, né? E também fez um Ultra Mendrius. Nossa, né? 2 atropelar. 2 atropelar, porque assim, é importante agora, porque assim, pra Lê, o melhor bloco seria no Root Mendrius. E morre na Vines. Só que se ele tiver uma Vines ou qualquer Pump Spell, ele vai passar em cima do Terror e ainda vai conectar um daninho ali. Ok, fez um bichinho. Sorveio 2.
Fez, Que é um, bacana, fez o né? Maverick. Maverick. Muito bom esse nome. E assim, a gente sabe que ele usa, porque quando ele fez o Rumble, ele revelou, uma das cartas reveladas foi Vines. Uhum, Né? Ele não pode pegar, é claro, mas a gente sabe que ele tem. exato. E esse Maverick é interessante porque, por exemplo, até no próprio Rumble, se ele joga, ele consegue colocar o marcador na criatura dele depois. Então, por exemplo, agora ele tem um bloco pro Terror, se a Lei quiser atacar, e depois vai transformar o Ruthimandrius num 5/5. Uhum. Então, assim, ele tá numa situação que o fato da Lei ter aí zicado o comecinho de jogo, colocou aí o jogo numa igualdade aí. E deixa eu agradecer aqui ao Samu Barf, um dos melhores jogadores de Pauper do Brasil, no mínimo, se pá, do mundo. Grande Samu Barf, obrigado pela raid, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui neste momento na nossa rodada 7 de 8 rodadas, né? Penúltimo jogo antes do top 8, com uma premiação simples e simbólica de R$12.000. No Pix, tá, galera? Já sai daqui, já com o bolso, ou no caso a conta, cheio. E agradecer também, né, a mais de 140 pessoas ao vivo com a gente. Boa, galera. Neste sabadão. Boa. Sabadão de tarde pra noite aí já, aproveitando o pauperzinho. Luffy do Chapéu de Palha. Temos exatamente um Mono Green Stomp. Luffy, você não vai acreditar, amigo. Hoje foi o dia dos decks diferentes. Nós tivemos aqui Infect ganhando. Nós tivemos aqui Hot Dogs ganhando. O W-Tribe ganhando. O mais normal aqui foi que a gente viu uma Mirror de Mono Red, né? Que não tinha como fugir. Mas a gente viu Altartron. É só os estranhos hoje. O Luffy tá parecendo um metagame de uma época que você nem Affinity conhecia. Verdade. Não tinha nem Affinity. Era Affinity, jogava com 2 manas. Como que é o Elfo Verde lá? Que fica 4/4, né? Nossa, não lembro. Nem lembro o nome. Era Affinity Monsters. Era Monsters. Era Temur Affinity. Temur né? Affinity. Nunca nem tinha sonhado com uma disputa. Não. E aqui o campo, enquanto a gente falava, o campo do Thiago deu uma potencializada aqui que complica para a Lexeira. Ela tá 4 pontos de vida, é claro. Ele não tem bloco pro Delver, mas assim, não que a ameaça dele não seja significativa aí, né? Não, porque ele bate ali, ó, muito na volta, tá? O Lorga tá comentando que ela mostrou ali um bumerangue, mas assim, o bumerangue não resolve a vida dela. Acabou. Aí... Acabou! Do Neido, Lexira tira uma vitória incrível aqui. Aí assim... Do Neido. Do Neida. Porque assim, ela tinha grande chance de ter que sacrificar a board dela para sobreviver no próximo turno. Não é à toa ali que Lexira é a rainha do Monoblue, amigo. Não é à toa. Artful Dodge. Um jogo aqui que, tipo, pra mim eu tava morto na volta. Pra mim, tinha perdido. Tá? Na volta ela morria, porque tinha ali vários bichos batendo, né? Ela teria que um indestrutível que vai bater nela seria horrível. A galera do chat comentou que um boomerang, mano, boomerang não resolvia o problema dela. Não, né? não. O Delver não podia bater, tinha que ficar pra bloco. Ela vai lá, compra um imbloqueável contra uma board gigante e simplesmente valeu, passa amanhã. O pessoal tá comentando que o Delver flipou nela, no Artful Dodge. Então já tinha essa informação lá. Né? Mas como foi lá na primeira rodada, né? E ela deu um brainstorm ali. Então assim, não dá... Às vezes fica esquecendo. O próprio Thiago, com certeza ela não esqueceu, mas o Thiago pode muito bem ter esquecido dessa play. Não que eu não acho que talvez ele tivesse outra opção. Talvez no turno anterior, sabendo que ele morreria na volta. No turno anterior, tipo, ele fez os bichos no turno anterior, né? Então ele não poderia ter batido ainda. Não. Mas poderia ter agressivado o máximo que ele podia. Seria uma play. A gente não conseguiu ver todas as cartas dele na mão, né? Mas, por exemplo, eu acho que o fator determinante aqui também foi ele não ter conseguido lidar com o Delver. Ele não ter bloco voador, ele poder lidar com o Delver. Beleza, ele tava agressivando,
mas chegou um ponto onde ela conseguiu passar por isso, porque ele não conseguia bater 4-4, ele passou um turno sem bater 4-4, porque ele não tinha como passar Na Terror. na Terror, e aí ele tomou esse dano do Delver, que foi fundamental para ela conseguir ganhar na volta com o Dodge. Então, assim, não vimos todas as possibilidades que o Thiago tinha. Não sei nem se ele tem um plano para Delver no site. Não sei, talvez até nem valha tanto a pena. Tem algum tipo de bicho que tenha alcance ali, por exemplo? Alcance, ou algo que ele possa colocar voar, um encantamento, alguma coisa do tipo, para poder parar isso, porque assim, não que o Terror não seja uma ameaça, mas ele tem ficha, ele Não, tem mas contra Terror ele se vira bem. Exatamente. Então, às né? vezes, esse Um plano. indestrutível ali. Exato. E aí a gente fala assim, pô, ele tem uma play muito tranquila, aonde ele. Você pensa que o Monoblue fala, mas o Monoblue, se eu travar o Delver, não tem evasão. Olé. Exato. Foi na evasão que a Lixeira ganhou. Exatamente. O pessoal comentando, o Daniel comentando que tem a carneirada, né? Então, a carneirada pode ser uma situação. É claro que ele provavelmente vai ter forma de lidar com isso também, porque ela sabe que o Stomp é um deck que joga com manas contadas, né? Então, às vezes, um Spell Pierce, um Force Spike, coisas desse tipo, quebram muito a matemática do Stomp, e isso historicamente sempre aconteceu. É claro que vai depender do side dela, que eu duvido que no plano de side da lei que conhece demais o deck dela, eu duvido que ela escreveu Mono Green Stomp lá. Eu duvido. Eu acho que ela deve ter pensado, bom, estamos em 2018, eu vou sair de aqui contra Infect, contra Stomp. O que ela pode ter, muito provavelmente, é tipo assim, eu sou péssimo de nome, mas ela tem aquela anula mágica de criatura. Tipo, é muito bom. Sim. Um Echo Truth. Pode ser muito bom. O Echo Truth, como o bounce em si, né? É bem relevante. Eventualmente ela pode ter um snap no... Exatamente. Né? São formas de lidar com criaturas que não são emoções. Né? Tem o Bind the Monster também. Bind the Monster. Por mais que tome um daninho, né? O bicho não te incomoda mais. Exatamente. Então, assim, como ele joga ali, ele não joga só com bichos pequenos, ele tem algumas formas de fazer uns bichos maiores. Então, por mais que o Bind the Monster coloque esse dano, né, em cima dela, ela ainda tem uma vantagem, porque pode tirar um bloqueador do Terror, pode tirar o bloco voador que eventualmente ele pode ter pro Delver, né? Então, assim, no caso da carneirada, a criatura ainda vai continuar em campo, então assim, ela consegue ser relevante, mas assim, por exemplo, pode tirar um pouco a efetividade do Bequeta, eu não sei exatamente o pronúncio daquela carta, que é que faz comprar. Sim. Porque normalmente porque é quando ela morre. E às vezes bloquear é uma forma dela morrer, né? Mana Relic, vai. Beleza, eu vou demorar pra fazer a Terror, mas você sabe quem que ganha o jogo, né? É o Delver. O que veio do outro lado, né? Já voltei. Mana Delver, 7 turnos e abraço. É isso aí. Se ele flipar aqui, né? Realmente ajuda bastante. Se ela não tiver problemas com lands, a coisa pode ajudar bastante, né? O jogo em si pode evoluir bem, né? Então, o Macena aqui comentou, né? Se ele pegar a mão minimamente redondinha, ele acaba com o game 4 turnos. O problema é que o Monoblue tem essa pegada de turnos iniciais, né? Ele não é que um jogo, ele não é um jogo passivo onde ele só fica ali esperando o oponente fazer algo, né? Ele tem remoções, ele tem bounce, né? E a Lê conseguiu flipar aí o Delver, né? Eu não consegui ver qual carta que era. O Dispel também, ó. Acho que alguém comentou aqui, né? Carapace Forger, né? A carta que a gente estava comentando. Boomerang. Se for o Boomerang também ajuda bastante, né? Ainda mais que o início de jogo dele tá um pouco mais lento. Parece que ele pode estar com problema de terreno. Ele faz o Maverick, né? Para dar aquela olhada no topo. Ele joga um Brave the Wild, se não me engano. A outra carta eu não consigo ler.
E aí, assim, ele continua não tendo uma resposta pro Delver, né? Ele vai segurando ali com a Relic, né? A Relic vai segurando o cemitério da Lê, mas assim, o Delver continua comendo ali, já são mais 3 de dano, né? Ele travou no segundo terreno, né? Sacrificou ali o plano de jogo dele, né? Porque ele jogou o Brave the Wilds pro cemitério, então ele não tem esse 3/3 ali, que poderia ser uma forma de ele também ter um clock, já que ela só tem o Delver na mesa, né? E o Delverzão a gente sabe, né? Desde os primórdios, é sempre... Mana Delver faz contagem de 7 turnos. Até na época que ele era o par das fadas, né? Ele jogava aí no R Fadas e tudo mais. Ele sempre foi determinante, né? Uhum. E aí ele vem pro plano, né, do Brave the Wilds com a barganha, né? Nossa, olha essa mão do Alexir, amigo. 3 boomerang. Aí complica a vida, Tipo, né? o cara faz uma play, pensando, vamos lá, você bate 3, eu bato 3, o meu é indestrutível, beleza, agora tem uma land a menos. Ele já tá com problema de terreno, né? Achou o terceiro terreno agora, né? Mas assim, o plano dele é pra ir pra cima. Ele é o agro aí. Ele é o agro, ele precisa definir as partidas, né? E aí ele... Não bateu? Esse terreno entrou agora? Não, o terreno já tava em campo. Acho que dá até ímpeto, se eu não me engano, na carta. Mas, ué, o que ele vai fazer com esse terreno? Ele vai deixar pra estourar algo Será se que ele quer precisa? estourar a relíquia? Mas ele tem a verde ali. Não entendi muito bem. Mano, mas se você dar um balse no passe nesse terreno e o cara perde o land de novo, sabe? Ou você, por exemplo, forçar ele com boomerang na relíquia, pode ser uma play. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se ele não estourar, ele pode tomar. É que ela não tem, eu acho. Ele pode tomar uma terror de bobeira aí. Facilmente. Porque agora ela... Não seria ruim se ela fizesse 3 manas terror. Claro que não. Né? Ela já ganhou assim. Ela já não tá tomando ataque. Né? E a relíquia é uma carta que ajuda muito, mas às vezes a gente dá uma bobeada no time dela. Sim. Né? O Elza comentando que ele pode ter deixado a mana pra carneirada. Pode ser. Pode ser. Eu não vi ele na mão dele se ele tem. Comprou outro terreno. Beleza, outro terreno incolor. Ele tem uma Vines, então ele não tomaria esse boomerang, vamos dizer assim. Ele tem implemento, eu não consigo ver as outras, mas carneirada pelo jeito ele não tem. Um é Vines, eu não consegui ver as de baixo. Mano, e por mais que ele, né, fala assim, vamos de race, vamos de race, beleza, o Delver tá lá 2 km na sua frente, Sim. começa a correr aí. Até ele chegar nesse Delver agora, um Dodge da vida resolve de novo, né? Uhum. Bateu 4. Se ele tiver só o plano de dar o Vines, ele pode ser muito punido aqui, né? Boomerang possivelmente no 3/3, isso. Ele vai dar uma Vines, aí entra aquilo, né? Se ele dá uma Vines quicado, custa as 2 verdes. Ela vai dar outro boomerang, ele perdeu um turno e toma ele Delver. Exatamente. Então assim, ele vai ficar muito para trás. Tem grande chance de tomar uma Terror na volta. Por pouca mana, ele ainda pode ter um Counter Spell ou qualquer outra mágica ali para atrapalhar o plano dele. Então assim, a jogada aqui ele tem que ter 2 mágicas. E você sabe o que é o maior problema aqui pro Thiago? É que a Lê, ele é o agro. E a Lê tá conseguindo ser a agro e a control ao mesmo tempo indo pra cima dele. Sim. Ela tá falando, ela tá ditando todo o jogo. Ela mudou uma chave pra tempo, ela é um tempo agora. Aqui é tipo assim, ela falou assim, agora você vai jogar do jeito que eu quero. Eu fiz o Delver, se vira com o Delver. Eu vou te agressivar. Não, você não vai. Eu vou fazer. Não, você não vai. Né? É que ele não sabe a mão dela. A gente tem esse benefício de saber a mão dela, né? Ele vem com a Vines e não foi quicada, né? Então, assim, abre a possibilidade para ele ter alguma outra resposta. 2 manas carneirada? Ele teve a carneirada. Não tinha visto. Mas será que não era melhor
Carneirada primeiro? Não, né? Dava no mesmo na teoria, né? O que mais me assusta é esse deck Mono Green horrível Star 5. Mano, o deck, ele. Vamos lá, ele é horrível. Mas ele rouba alguns resultados de bons decks. Ele é chatão contra Mono Red, porque ele trava jogos, né? Ganha uma Provavelmente vida. tem lifelink, tem coisa no site. pra Ele ganhar. é chatão contra Jund Wildfire, que mata tudo, mas ele faz uns indestrutíveis ali, vai te agressivando, Uhum. né? Tem o rancor pra dar evasão contra uma possível Crisales. Ele rouba alguns resultados, É, sabe? então, o Luffy comentou aqui, ó. Não dava no mesmo não, porque o bicho ia ficar em campo. Porque se ele faz a carneirada e toma, ele ia fazer o Vines, a segunda não ia resolver porque ia ter Hexproof. Exatamente, Então, é verdade, seria ao contrário, ficaria um 3-3 na board. ficaria um 3 na board. Então, tipo assim, que era o que eu pensei. Eu falei assim, bom, eu acho que é a melhor saída pra ele. E assim, ia mudar completamente a partida. Ó. E foi o que a gente comentou, o Terra tá em campo. E agora ele teria um 3-3 indestrutível que nunca ia perder pra esse Delver. Pra esse Terra. Uhum. Tudo bem que a gente sabe que a Lenda tem a terceira bumerangue na mão. É verdade, a play aqui foi ao contrário. É. E para mim, uma play honesta, válida de erro, Sim. mas uma play que para mim entra naquilo que a gente já comentou, play automática. Exato. A play do vício. Exato. Eu faço assim porque eu já fiz assim. E ele não parou para analisar se fizesse ao contrário. Mas se ela fizer assim e tiver outra resposta, eu não vou ter a nula, ela vai ter uma nula. Então, vou jogar errado. Entre aspas, né? Errado. Perdeu um bicho. Sim, talvez ele pode ter pensado em jogar em torno de um counter. Uhum. Acho que ele não jogou em volta de um boomerang. De um segundo boomerang. Uhum. Jogou em volta de um Spell Pierce? Pode ser. Ele deixou 2 manas para poder pagar o Spell Pierce. Pode ser. É uma possibilidade. Uhum. Mas aí que tá a questão da decisão, né? Eu vou fazer a decisão mais pobre porque eu acho que ele tem, ou eu vou fazer a jogada que, se der certo, é a melhor possibilidade possível. Mano, e aqui ele estourou a relíquia, que, assim, eu sei que não é uma regra, mas é horrível quando você faz mana relíquia e ainda assim toma terra. De graça. Sim. É horrível. Você tá pra trás. O teu side não serviu pra nada. Não. Realmente, porque assim, o plano dele era não tomar um terror. E ele tomou um Delver e o Terror. Então, tipo assim, nada do que ele protegeu... Tomou a terror por uma mana. Exatamente. Né? Então, assim, nada do plano dele funcionou nesse começo de jogo. Uhum. Ah, beleza, ele ainda vai, talvez, ter formas aí de segurar esse Terror durante alguns turnos. Concordo. Mas, assim, isso tá longe de ser o ideal do deck dele. Uhum. Porque o que a gente tava comentando de quem que é o agressor. Não me parece que ele consegue virar a chave agora para ser o agressor. Ah lá, ele vai tentar. Ele vai tentar fazer o 3-3 indestrutível de novo, que pra ela é ok, não, counter spell. Hoje não. Agora é a melhor situação para ela ter o Counter Spell, né? Em vez de dar boomerang. Em vez de dar o Boomerang. Que anula a carta feita, né? E pronto. Exato. O bichinho 1/1 vai apanhar da terra. Ela ainda pode usar o Boomerang depois como um truque de combate, talvez. Uhum. Pra, né, tipo, vou deixar pra bloco aqui, não. Você não vai ter. A única chance de eu ganhar é ter esse bloco, não tem mais. Exato. E o Counter Spell... Porque às vezes, por exemplo, bate 5 e fala, tô tomando. Bato 5, tô tomando, que agora depois eu bloco. E aí não bloca. Não bloca. Não tem o bicho lá. Já era. Brainstorm. Toma ele 5. Já blocou, muito bom. Eu acho que ali Delverzão. é a saída. Esse Delver aí pode ser definidor também. Uhum. Ela tem uma só na mão, uma Garden ali. Que eu acho que é o Boomerang, né? É o Boomerang, É exatamente. o último Boomerang. Ela tinha 3. Ela fez Brainstorm, então esse Delver vai flipar. Né? Como ela fez Brainstorm, talvez possa não ser um Boomerang. Pode ser alguma outra interação que ela pode ter deixado. Que é o caso. Ela entra com o Counter Spell, não toma o Biogroof, que seria horrível pra ela agora, porque ia segurar o Terror, né? Uhum. Então o Boomerang deve estar no topo. O Boomerang pode estar no topo. Talvez a gente descubra agora quando ela revelar pro Delver, né? Uhum.
O Young Wolf é aquela. Ela- Vai segurar. Ela pode, por exemplo, devolver, bate nesse turno 8, ele vai a 3 de vida e o Delver ganha na volta. Porque, aparentemente, ele não tem interação com o Delver, né? Não parece que tem. Flipou, é Mental Note? Não, é o Boomerang. É o Boomerang. Eu acho que eu já faria pra bater. É Isso. a play, é a play. Pronto. Sabendo que Ou é flipar. ou você faz um bicho pra bloquear o Delver e Terror, ou acabamos. O Frenusco, vou mandar pra você o link, né? Por enquanto, as listas ainda são fechadas. Assim que o torneio acabar, todas as listas ficam abertas, tá bom? Assim que o torneio acabar, todas vão ficar abertas. Mas deixa salvo aí o link. E aí depois você dá aquela espiada lá em todas as listas, tá? Porque nós já estamos na 7ª, né? Vamos aí pra 8ª rodada. E aí, top 8. A situação tá bem complicada aí pro Thiago. Ele tem 5 manas em campo. Ele tem uma County Garden. Ele conseguiu fazer 2 blocos, mas ele perde pro Delver. Pro e voador. aí é GG. Não tem o que fazer aí pro Thiago. Leshira, 2-0. Leshira 2-0. 6-0-1. Blocada no top 8. E aí, Lê? Tudo E aí, bem? Tudo bom? O áudio tá bom? Literalmente aliviada agora? Nossa, com certeza. Fiquei muito tensa nesse jogo, eu precisava muito ir ao banheiro. Lê, a gente trocou altas ideias aqui. Aquele Dodge que você usou, eu não tinha visto que ele flipou o Delver, né? Sim. E ali, não foi você com acha... ele que flipou o Não Delver. foi Foi com o ele? Boomerang, foi com o Boomerang. Foi com o Boomerang que flipou o Delver? Eu deixei escondido o Dodge pra informação. Ah, certo. Ali a gente tinha trocado uma ideia aqui, eu e o Eli, que naquele momento era um momento que meio que tipo assim, mano, ela morre na volta. Sim, Né? eu morri Ele na fez um volta. monte de bicho, travou a Terror, só tinha o Delver pra bater. E aí ele roubou uma vitória, né? Vamos dizer assim, aquilo ali pra mim destabiliza o cara. Não, total. Ele destabiliza. É uma carta que eu sei que você já fez isso em outras lives, né? Uma carta que rouba mesmo vitórias. Porque muitas vezes você ter o bicho grande não significa que ele vai conseguir causar o dano. Principalmente contra deck de tantos bichinhos igual temos hoje em dia. Essa carta você tá usando uma ou duas cópias? Uma só no main deck. E além dessa carta, existe, né? Queria que você falasse isso pra mim. Além dessa carta, o que mais que a gente pode fazer pro Terror conseguir ter essa evasão? Tá. Os meninos estão acostumados que eu jogue com algumas evasões mesmo, porque no meta atual o Delver só ganha se tiver evasão para dar esse clock final, né, e tal. Eu tô com 3 cartas que normalmente dão esse tipo de evasão para ele. Tanto o Artful Dodge, que aí é o que acabo jogando mais no fim. O Sleep of the Dead também, para ele. Mas aí é meio que uma parceria que eu tava conversando bastante com os meninos. É a interação do Dragon Wings e o Sleep of the Dead, né? Os dois juntos acabam me dando a evasão suficiente para eu acabar dando algum clock necessário, algum dano necessário para fechar o jogo. Então, normalmente eu uso essas 3 cartas, geralmente. E uma outra pergunta, pela sua experiência gigantesca de Mono Blue Terror, a gente sabe que Relíquia é uma carta que, mano, estamos quase usando de main no Pauper. Sim. Não só pela Terror, pelo Dread, pelo Online Spy, ou pelas Blood, que trazem coisas de volta. A Relíquia tá quase virando uma staple de main deck. Tipo, Sim. até que ponto a Relíquia te atrapalha tanto que a gente viu que o cara fez a Relíquia, acabou bobeando, eu falo que é bobeando, que ele não estourou pra te forçar, e você fez uma Terror de graça, Fiz né? uma terra, sim. Até que ponto essa Relíquia é ruim, né? Tipo, mano, realmente, eu não ligo pra isso ou não, ela me atrapalha muito? Até que ponto que isso te incomoda? Sinceramente, eu não me incomodo muito com a relíquia de Dogênitos. Os Nihil da vida, assim, sinceramente. Porque a partir do momento que eu me mimo o suficiente, é a maior bait pro cara. Porque se ele não exilar o meu grave, por exemplo, eu deixo normalmente 4 instantâneos, por exemplo.
Se eu tenho 3, 4 lentes, eu vou castar 3 manas pra fazer os bichos. E normalmente a galera esquece de fazer esse tipo de conta. A galera acha que tem que fazer Serpente Cripta no turno com 2 manas só, ou Tolarian Terror só com 1 mana só. É muito matemático esse aspecto. E como o deck, ainda mais na build atual que eu tô jogando, tem 8 Metal Notes, né? Que tem tanto 4 Scour quanto Metal Note, eu acho que é só saber jogar em volta em cima de Relíquia de Progênitos hoje em dia. Como eu jogo faz tempo já com esse deck, vai fazer 1 ano e meio, tá comentando com os meninos, Relíquia de Progênitos não é mais um problema pra mim. Eu acabo perdendo 1 ou 2 turnos, dependendo da circunstância, mas igual, ele fez Mana Relíquia, tudo bem, eu tava com Mana Delver, então eu jogava em volta de Delver, que foge de todos esses Grave Hates, e jogando pra ver onde ele vacilava. Ele deu a abertura da Relíquia de Progênitos, beleza. Eu tirei um top-down também, não nego, eu tirei um top-down de Brainstorm. Na hora que eu puxei o Brainstorm, veio uma Tolarian, eu falei, beleza, perfeito. Aí, Vou fazer já pra ele nem dar chance pro acaso. E normalmente o que acontece também? Quando a galera usa Relíquia de Progênitos, fica muito confortável e monta em cima dessa carta em si e acha que tá seguro. Mas é muito fácil você fazer estourar a relíquia e fazer o Tolarian no turno que passou pra mim. Por causa que uma build, Mental Note, Brainstorm, eu manipulo muito bem o meu deck pra conseguir fazer uma Tolarian que seja consistente. A gente comentou isso na live, que teve um momento que você fez, ele tinha relíquia, e você tinha 4 mágicas e 3 manas. Pô, mano, paga 3, faz terror, tá ótimo. E ele vai ver, aí quando você fez ela, pior ainda, por 1 mana, ele estourou depois, a gente falou assim, beleza, ele subiu uma carta de side, que veio no primeiro turno, que é muito boa, e foi inútil. E foi né? inútil por causa que eu Teoricamente, soube jogar É que como eu tô acostumado a jogar com esse deck realmente, a experiência nesse aspecto conta bastante, né? De jogar em volta de Relíquia de Progênitos ou até mesmo de Nihil Spellbomb, né? Faz parte. Muito bem. Vou passar você pro Eli. Eli, Tá bom. fala aí com a rainha do Monoblue, Eli. Só isso, só. Fala, Lê. Parabéns aí pelo resultado. Obrigada. Já se loca aí no top 8, né? Sim. Bacana aí, né? Tipo, você sempre tá aí, né? Representando os jogadores de azul, sempre com bons resultados aí. Então, meus parabéns aí por mais essa conquista. Obrigada. O que eu queria te perguntar é, hoje a gente teve um passeio de decks off-meta, né? Pelo menos aqui na stream a gente teve um passeio e andando pelas mesas a gente viu várias coisas aí. Inclusive até eu não falei com o Foguete, depois eu quero a opinião dele. O Capi enfrentou um deck de coelho, tá? Sim. Coelho, né? Então, eu quero aquele Harry Apert que pode jogar com vários. Tinha alguém jogando com esse deck. E assim, como é que você vê o Monoblue? Ele é um deck que ele consegue lidar muito bem com o meta. E como é que você vê ele no off-meta, pegando esses decks mais fora da curva? Você acha que ele ainda é punido? Ou esse equilíbrio de criaturas e anulações consegue bypassar isso aí? Eu acho que poderia ser um deck tempo, né? Ele é muito versátil nesse aspecto. E é bem questão de postura de jogo mesmo. Se eu ver que é um deck agressivo off-meta ou meta, é questão de postura de jogo, dá pra jogar em volta sim. Eu falo que o Mono Delver, ele é o deck mais 50-50 do formato. Então, quem joga um pouquinho mais, tem mais experiência com o deck, acaba se sobressaindo nessa circunstância. Falando de deck off-meta, eu enfrentei o Baldo, né? Tava jogando de Mono White Heroic e tal. Com sorte, é uma matchup muito boa pra mim, infelizmente, pro Baldo, né? Que é meu amigo e tal. Mas é só questão de postura de jogo. Se vê um deck agressivo, que tipo de postura você vai tomar. E se você tá jogando um deck mais mid-range, mais control, é outro tipo de postura. Essa é a versatilidade que o tempo tem, né? O Dex Tempo tem em relação aos outros decks do formato em si. Porque eu acho que esses decks off-meta, eles punem muito no caso, o fator tempo de lentidão, né, que os outros decks normalmente querem. Então eles querem terreno virado, faz segunda lente, faz um Icor, faz um Prisma, e aí ele vai ali atrasando, e esse off-meta passa por baixo e normalmente atropela esse deck. A gente viu o Infect aqui mostrando isso, e o deck, até o próprio deck do Thiago agora. Se ele pega um deck, um Mardu Affinity que não vem com Xamã, mais Death Touch aí no começo, ele vai tomar um atropelo, porque não tem como segurar o deck, né?
Sim. E assim, eu acho que realmente o Monoblue, esse equilíbrio, né? Esse tempo é importante, porque assim, a gente viu isso muito aqui, a gente comentou sobre isso. Pô, você abriu de Mana Delver os dois, flipou os dois na 2, né? E assim, você sentou nesse plano e assim, foi trabalhando até na hora que a gente viu que você tinha o terceiro bumerangue, você jogou ele pro seu deck, ficou com o Counterspell, porque naquele momento o Não era Counterspell útil. seria muito mais útil do que um bumerangue. Então, assim, eu acho que a gente tem visto isso e a sua partida colabora com isso, que é o quê? Conhecer o seu próprio deck, saber o bom e as limitações que ele tem, fazem muito mais diferença do que talvez você jogar com um deck meta, por exemplo. Sim, o Foguete sabe, eu jogo desde 2023 com esse deck, então eu sei todas as. O micro do deck acaba ajudando muito. E é o que os meninos falaram lá embaixo pra mim. Lê, se você joga com esse deck quando ele era tier 2, agora que ele é mais tier 1, você tem mais é que jogar com ele mesmo. E é por questão de também conhecer os decks, né? Esse Mono Green Stomp, eu já conheci esse deck, porque eu já joguei com ele numa MPL, então eu já sabia o deck que ele estava jogando. E também tem um amigo meu que é o Luciano também joga com esse deck. Então, por eu saber quais são as cartas que eu tenho que ficar atenta, aí que vem a questão do tempo. Eu estudei bastante também, não nego. Porque assim, a gente estava comentando, os banimentos, eles, eu não, apesar de não gostar dos banimentos, eu acho que eles trouxeram uma amplitude para o formato que, por mais que você tenha espaço para jogar com várias coisas, a gente está num momento onde o conhecimento do próprio deck é o que mais talvez faça a diferença, porque o Foguete citou, pô, você tem 10 decks viáveis hoje que pode ganhar um campeonato de 150 pessoas. Tranquilamente. Então, assim, você ter esse conhecimento não só de enfrentar aquele oponente, mas, tipo assim, como você comentou, eu não tô preocupado se é um Stomp ou um Mono-Red. Ele é um deck água de criatura. Então, assim, eu tenho um plano para esse modelo de jogo, né? Possui de jogo mesmo. E o Foguete sabe, em questão de tempo meu, eu não tenho muito tempo para jogar Pauper hoje em dia mais, porque dia de semana eu tô full trabalhando e, por exemplo, terça-feira na Monte eu não consigo jogar porque eu moro em outra cidade. Então eu só tenho final de semana para jogar e normalmente eu tô jogando um pouco mais os outros formatos também. Então, por mais que eu não tenha treinado, essa questão de conhecimento do próprio deck e estudar muito bem o formato ajuda bastante. Tanto que, no lugar de eu ficar jogando Pauper no final das contas nessa semana, eu peguei muito para ler. Eu fiz muita leitura. Eu até mandei pros meninos no grupo do Pauper brincando que eu fazia side guide, tipo, de anotação para eu fazer uma memória muscular e tal. Então, eu praticamente não peguei no Magic e no Pauper essa semana. Eu só fiquei estudando mesmo, vendo listas, ver quais são as cartas perigosas da match, principalmente contra o Jund, que é uma match bem chatinha pra mim, e estudei bastante nesse aspecto. Ver que esse pouco de conhecimento que eu tenho de forma geral ajuda bastante a ponto de não precisar necessariamente jogar Pauper em si. O Pauper, lógico, você tem que jogar, né? É importante, Sim. mas esse estudo também eu acho que é muito importante. Sim, acho que esse é um ponto também, Lei, que acho que é bom quando você quer subir de nível. Eu não vou ser um profissional, até porque a gente está falando de um formato que, assim, é comunidade, é nosso. Mas, assim, quando você quer subir o nível, né? Como você comentou, de leitura, ela comentou que ela leu bastante sobre o formato, sobre outras coisas, e eu acho que isso agrega muito. Então, quando você encontra uma zona de conforto, realmente você dá esse passinho, né? Além, não só no conhecimento de cartas, mas entender a postura do seu deck, onde o seu deck se encaixa dentro do macro, né? Do metagame, eu acho que assim, é algo que diferencia, e claramente o seu resultado mostra o quanto isso está se pagando, né? Tipo assim, o quanto isso consegue trazer resultado. Como você falou, talvez não seja o melhor momento do deck, mas ele está bem posicionado, não é um negócio que ele perdeu tanto. Os outros perderam muito mais do que ele. Sem contar uma coisa que ela comentou comigo, que ela tá há 1 ano e meio jogando de Mono Blue Terror. Pode ser que quando ela começou a jogar com Mono Blue Terror, ele tava melhor do que hoje. Só que hoje ela está melhor com o deck. Ela como jogadora faz muita diferença. Ela como jogadora sabe não só
extrair o melhor do deck, como entender qual é a hora de virar a chave, qual a hora de ser tempo, qual a hora de ser... a gente falou bastante sobre o conceito do Who is the Beatdown aqui, né? Sim. E que isso, em vários jogos que a gente teve, fez muita diferença. Você saber em que hora eu preciso virar a chave. E você conseguiu isso, não só no passado, como agora, trazer isso e com maestria e mostrar que você entende muito o deck. Então, meus parabéns, Lê. Obrigada. Já tá aí no top 8, então vamos ver como é que vai ser aí essa última rodada pra gente voltar e poder conversar de novo, né, Foguete? É isso aí. Parabéns, Lê, e Obrigada. Um abraço. até daqui a pouco. Até Até. daqui a pouco, gente. Beijos.